Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui reunidos, mais uma vez, para falarmos sobre o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje falaremos do capítulo 24, que tem o título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Falaremos sobre o item 13, que é o item coragem da fé. E esse item coragem da fé é um item muito importante, mas que hoje em dia as pessoas não dão mais tanta atenção assim para ele. Foi muito interessante, porque todas as vezes que eu preparo um estudo, eu sempre procuro ouvir, hoje em dia, nessa época de tecnologia, eu entro sempre no YouTube e procuro ouvir o que já existe sobre palestras sobre o tema. E existem várias palestras sobre a coragem da fé. Mas o mais interessante é que nenhuma delas entra realmente dentro daquilo que o texto nos fala. Que é o seguinte: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Este versículo se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Lucas também repete o mesmo versículo dizendo: se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. E aqui a gente entra num tema que hoje em dia é praticamente um tabu em toda a doutrina espírita, na minha opinião. Porque, querendo ou não, hoje em dia a doutrina já se desenvolveu, ela já não é mais somente aquilo que Kardec nos falou há 150 anos. E o que vemos é que nesta passagem do Evangelho, Jesus está salientando a importância da coragem de testemunhar a própria fé. Mas aí muitos dirão, mas o Espiritismo é uma filosofia baseada na ciência. Sim, mas o Espiritismo também é religião. E o que Kardec também fala é que nós espíritas, na hora que a ciência provar que algo que estamos dizendo é passé, nós vamos aceitar aquilo que está comprovado pela ciência. Mas há algumas coisas, como este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou este item, em que aqui o Cristo afirma que ninguém deve se envergonhar dele e de suas palavras. E aí? Isso não se encontra na ciência. Isso não se encontra na filosofia. Isso aqui é simplesmente uma questão de fé. E aqui, partindo dessa exortação do Mestre, nós podemos extrair que não se basta crer em alguma coisa. Na realidade, o homem deve viver na conformidade de suas crenças. Ou seja, nós devemos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. E se nós acreditamos, se nós nos dizemos espíritas, nós devemos ser coerentes com este conhecimento, com esta religião. Mas muitas vezes nós ocultamos a nossa fé por respeito humano, por orgulho ou por vaidade. No momento em que sentimos vergonha de a revelar diante de outros homens.
E quando isso acontece? Isso acontece todas as vezes em que alguém diz qual é a sua religião e você diz, eu sou simpatizante do espiritismo. Pera, ou eu sou espírita ou eu não sou. Porque a única religião, ciência e filosofia, em que as pessoas podem dizer que são simpatizantes. Eu não escuto um protestante dizer eu simpatizo com o movimento protestante. Eu não escuto um católico dizer eu simpatizo com o catolicismo. Eu não conheço nenhum muçulmano que diga eu simpatizo com o movimento de Maomé. Eles ou são ou eles não são. Mas o espiritismo, por ter também uma parte científica e uma parte filosófica, nos abre esta possibilidade de sermos simplesmente simpatizantes. Mas na hora que eu digo que eu sou simplesmente simpatizante, eu não sou nem morno nem eu sou quente. E quando eu não sou nem morno nem quente, está escrito dentro da própria Bíblia: Deus irá nos vomitar. E por que nós fazemos isso? Por vergonha, muitas vezes. Ou então é por causa daquele orgulho que também nos leva a ignorar um parente pobre, por exemplo. Ou então que nos leva a omitir certas doenças. Ou então simplesmente movidos por egoísmo ou comodismo, não divulgamos nossa fé, evitando que outros também estudem a verdade e se libertem. Olha como é sério não aceitar, não revelar a própria crença, não admitir ela perante os outros. Eu posso evitar que outros também a estudem e se libertem, simplesmente porque eu digo, mas eu não vou chocar minhas amigas de trabalho que não acreditam em nada. Mas espera aí, elas também não lhe chocam quando ela não acredita em nada? Ou será que já ficou tão comum para você esconder a sua fé que para se dar bem você prefere se esconder? E fazer como Pedro fez na crucificação de Cristo. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro se redimiu depois. Ele se arrependeu do que ele fez e ele foi lá e teve coragem de dar a cara a tapa. Pois a coragem, gente, da fé não é ser valente e enfrentar os outros. Não é aqui chegar e dizer, mas eu vou fazer. Não. Quem assume esse comportamento de ser valente e enfrentar os outros demonstra simplesmente insegurança e infantilidade psicológica. A coragem da fé é uma atitude interior e não voltada para o mundo exterior. Esposar um ideal é muito pouco, mas devemos mesmo assumir a nossa própria realidade. É termos coragem de nos aceitarmos. É parar de viver pela opinião alheia para passar a viver de acordo com a nossa própria consciência. E na hora que eu vivo de acordo com a minha própria consciência, que eu não vivo esperando o comentário nem os aplausos do povo da rua, eu tenho coragem de erguer minha cabeça em qualquer lugar e se alguém me perguntar qual é minha religião, eu dizer eu sou espírita. E depois que eu tenho aceitado viver de acordo com a minha consciência, aceitado aquilo que eu acredito, é necessário ser fiel a esse ideal. Neste mundo corrompido, onde a fidelidade a uma concepção de vida mais pura não costuma ser fácil, pois invariavelmente agimos de acordo com a consciência coletiva
E dentro deste contexto, fica difícil esposar ideais nobres e viver com nobreza. Então vocês vejam como é sério. Pelo fato de nós estarmos dentro desta sociedade em que não se acredita em nada, em que a maioria se diz ateu e se distanciam de tudo que tem a ver com Deus, é muito difícil ser fiel à nossa consciência. Nós temos que realmente ter certeza de que acreditamos naquilo que cremos, naquilo que pregamos. Ser fiel a um ideal não implica tornar-se conversor compulsório dos semelhantes, não. Não significa a gente sair agora com uma plaquinha, somos espírita, seja espírita também. Bater de porta em porta, ir nas praças. Não, não é isto que significa. Significa simplesmente que é necessário que nós assumamos a responsabilidade da nossa crença. Pois, gente, no momento em que eu me digo espírita, no momento que eu aderi ao espiritismo, eu não estou mergulhando em uma fantasia. Ao contrário, eu estou adquirindo uma responsabilidade muito maior do que a que eu tinha até agora. Porque no momento que eu sou espírita, isso significa que eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou adquirir conhecimentos. E quando eu adquiro conhecimentos, quando aquilo que eu sou passa a ser uma coisa internalizada maior do que eu, a minha responsabilidade para com o meu próximo, para com o meu irmão, para com meus colegas de trabalho, para com todos aqueles que me rodeiam ou aparecem na minha frente, é muito maior. O espiritismo não é uma doutrina que serve apenas para comentários belos e bonitos e diálogos sociais para passar o tempo. Não. O espiritismo é uma doutrina de vivência, de exemplos. Adianta eu chegar e exemplificar que eu me modifiquei, eu estou bem diferente. Aí chegam as pessoas que percebem a minha mudança e dizem: Sheila, o que foi que aconteceu para você mudar tanto assim? Aí eu digo: eu mudei. Por que eu não assumo neste momento? Sim, eu mudei porque me tornei espírita. E dentro da lei espírita eu aprendi a ser melhor do que eu era antes. Olha a diferença. Neste momento eu estou assumindo aquilo que eu sou, aquilo que eu me tornei. Eu não estou negando absolutamente nada. Porque a doutrina espírita é uma religião de exemplificação, lealdade, onde falamos sempre a verdade e testemunhamos aquilo que somos. Porque, do contrário, se eu não fizer isso, ela será apenas mais um rótulo para a minha personalidade perante as pessoas. Porque, gente, a liberdade de consciência é o imperativo da vida em sociedade. Entretanto, respeitar a liberdade dos outros não significa ser conivente com seus equívocos. Olha que coisa profunda. Não ser conivente com os equívocos dos outros. Isto significa que, além de exemplificar, além de testemunhar o que eu sou, eu vou afirmar o que eu sou. E na hora que alguém estiver fazendo algo errado, eu não vou julgá-lo, mas não serei conivente com ele. Ou seja, se o meu próximo acha legal não ser de nenhuma religião e se distanciar de Deus, eu vou respeitar esse posicionamento dele. Mas eu vou dizer, eu acredito que eu sou uma criatura de Deus. Eu acredito que os espíritos existem, eles não são deuses. Eles são pessoas como eu e você, só que em uma outra dimensão. Mas o Deus maior é aquele que está velando por todos nós.
Então aí eu não serei conivente com a minha colega que se distancia de tudo que é de Deus e de religião. Porque para viver em paz, é necessário aprender a conviver com o diferente. Eu vou conviver com ela. Eu vou aceitar o posicionamento dela. Mas eu testemunharei diferente. Eu testemunharei ao contrário. E mostrarei para ela e para o mundo que eu sou diferente. Por que eu sou diferente? Eu vou ser orgulhosa disso? Não. Eu sou diferente no momento em que eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito. No momento em que eu vivo de acordo com aquilo que a minha consciência está ditando. E viver pacificamente não é sinônimo de ser passivo. Que isso é um outro equívoco que muita gente se encontra. Significa simplesmente que eu não vou pegar nas armas para matar o meu irmão porque ele pensa diferente de mim. Não. Mas eu vou passivamente testemunhar e mostrar a realidade para essa pessoa, para o meu próximo. Porque, gente, em certos momentos a omissão é um escândalo. Como assim? Ela é um escândalo no momento em que eu, sabendo da verdade, eu sabendo que tem o Espiritismo que pode, através do conhecimento, nos ajudar a nos melhorarmos, a nos elevarmos. E aí eu sei que tem uma amiga minha que se diz ateu, que está passando por uma situação difícil, que está até com pensamentos suicidas, e eu, por vergonha de admitir o que eu sou, nesse momento eu não falo para ela do Evangelho. Eu não dou para ela um livro dos Espíritos, por exemplo, que talvez a fizesse mudar de ideia. Aí, nesse momento, a minha omissão será um escândalo. Porque eu me neguei a passar aquilo que eu digo, que aprendo aqui no centro, a passar para o meu próximo. Isso é só um exemplo, entre muitos, onde a omissão pode ser um escândalo. Pois a doutrina espírita é uma religião de exemplificação. Do contrário, será apenas mais um rótulo para a nossa personalidade, como já disse anteriormente. Lembremos dos cristãos primitivos. Hoje não se faz necessário dar a vida em holocausto, como faziam aqueles que viviam na época das perseguições de Roma. Não. Mas quantos de nós estamos vendendo a alma em troca de interesses mesquinhos? Quantos? Quantos de nós estamos escolhendo Mamon ao invés do Cristo? Quantos? Quantos de nós, diante do testemunho, estamos sempre buscando os prazeres materiais, a satisfação do egoísmo, os disparates de toda sorte? Quantos? Tanto eu como você nos enquadramos em uma desses momentos, em uma dessas situações. Uns com um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas todos nós estamos neste patamar. Senão, não estaríamos aqui na Terra. Senão, não estaríamos aqui nesse momento. Mas por que nós estamos nesse patamar? Devemos aceitar isso calmamente e dizer, é assim, eu não posso mudar? Não. Exatamente porque temos consciência que estamos neste patamar, é aí que devemos nos perguntar onde está a nossa fé. É exatamente aí, neste momento, que eu tenho dito que eu vou me modificar. Na hora que eu detecto um ponto fraco, na hora que eu detecto uma fraqueza, algo errado na minha personalidade, dentro do meu eu, então, neste momento, eu farei o possível para me melhorar, para me modificar. Acontece do dia para a noite? Não. É um processo. Mas como todo processo,
ele tem que ter um começo. Ele que tem que ter um tempo para se trabalhar ele e ter um tempo para o ponto final. E aí, nesse contexto, eu pergunto, onde está a nossa fé? E eu ainda pergunto, mas o que é fé? Porque aqui entra a minha fé em mim mesmo, no Deus, e em todos aqueles que me ajudam a melhorar. Porque, gente, a fé, ela implica uma disposição de alma para confiar em outra pessoa ou em algo. A fé difere da crença porque é uma confiança do coração e não apenas uma aquiescência intelectual. A fé religiosa é uma confiança tão forte em determinada pessoa ou princípio estabelecido que produz influência na atividade mental e espiritual dos homens, devendo normalmente dirigir a sua vida. A fé é uma atitude e não um impulso. Porque na hora que eu detectei todos esses pontos, os pontos fracos da minha vida, eu preciso ter fé que vou modificá-los, que vou entrar neste processo de mudança e terei todas as condições de concluí-lo. E no final, sair uma pessoa um pouco melhor. Porque, gente, quando eu faço isso, aí eu terei coragem de demonstrar o meu ideal de cristã. Nesse momento, eu vou chegar e vou dizer que eu vou viver conforme aquilo que eu já sei. Porque eu estou me modificando, eu estou me melhorando. E não viver como a maioria dos grandes poderosos do mundo, que se dizem cristãos. Mas mesmo assim, são eles que estão fomentando a miséria, a guerra, a inflação e maldades de toda sorte. Então, para mim, ser um cristão espírita, eu tenho que ser um cristão que tem fé, que é leal a si mesmo, que é leal àquilo que conhece, um cristão que é leal ao Cristo, um cristão que é leal ao que ele aprende, aquilo tudo que Kardec está nos ensinando. Ser leal ao nosso ideal. Então, por isso, sejamos conscientes que a coragem da fé é assumir o preço do ideal. Se necessário, dar a vida por aquilo que acreditamos como os cristãos da antiguidade. Fazer como Joana de Cusa, que foi condenada, ela e o filho, a serem queimados vivos, e na hora da fogueira, o algoz ainda perguntou de forma sarcástica: nega a Cristo e salvaremos a ti e ao teu filho. O filho também implora para ela: mãe, nega, mãe, para que vivamos. E ela diz: não posso, meu filho. Onde o algoz, ainda zombando dela e perguntando para ela enquanto coloca fogo: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela, no meio das dores, da agonia das queimaduras, responde: não. Ele me ensinou também a te amar e a te perdoar, meu irmão. É exatamente esse tipo de fé que devemos ter. É mesmo sendo queimados, crucificados, mortos, a gente não negar aquilo que a gente acredita. Mas se hoje em dia, vivendo numa sociedade como a que vivemos, onde nós temos a liberdade de expressão, onde nós temos a liberdade de viver e dizer como nos apetece, de termos a religião que quisermos, se ainda assim nós não temos a coragem de assumir que somos espíritas, será que assumiríamos numa situação como a de Joana de Cusa? Então, gente, dentro deste princípio, é melhor desencarnar fazendo a coisa certa do que permanecer no corpo se corrompendo.
Porque aquele que negar o Mestre diante dos homens, será negado por ele diante do Pai. Não é que Jesus vá abandoná-lo em momento algum. Apenas esse irmão sairá do raio de proteção do Cristo. Na hora que ele nega, ele se afasta automaticamente do raio de sintonia, ou seja, a sintonia estará perdida. Como assim? Jesus me abandona? Não. Mas a gente já sabe hoje, por exemplo, pelo mundo da física quântica, que dois átomos, quando eles se unem, não importa a distância que eles estejam, eles vão permanecer ligados como que num fio invisível. Estarão na mesma sintonia. Então, no momento em que eu estou na sintonia do Cristo, que é o nosso irmão maior neste planeta, neste momento que eu acredito nele, que eu dou testemunho, que eu vivo em coerência com aquilo que eu digo, acreditar, crer e fazer, neste momento eu tenho uma sintonia. Mas na hora que eu nego Cristo, não é que Cristo se afaste de mim, não. Eu simplesmente corto essa sintonia que eu tenho com Cristo e neste momento eu me afasto. Neste momento, eu me afasto da sintonia do Cristo. Não é Ele que me abandona. Olha que coisa séria, minha gente. Eu é que me tiro desse contato maravilhoso, que é o contato que me enche de paz, de amor, de felicidade, que é o contato que toma de conta de mim. Então, em todo e qualquer caso, o melhor é agir corretamente, mesmo em prejuízo dos próprios interesses imediatos. E ter uma vida honrada é o maior e mais corajoso testemunho que um homem pode dar das suas crenças. Olha só que coisa linda. Permanecer em sintonia, mesmo contra os meus interesses imediatos. E aí eu lembro de um conhecimento do meu papai. Ele sempre dizia: não importa o que você vai fazer, minha filha, vá com a verdade. Porque se a verdade tiver espaço, é bom. Se a verdade não tiver espaço, é livramento. Então, a hora é chegada, diz Kardec, numa mensagem em Paris em 14 de setembro de 863 em Obras Póstumas. A hora é chegada em que devemos apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. É chegada a hora de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Então Kardec reconheceu tudo o que dissemos até agora. Porque ensinar o Espiritismo ou viver o Espiritismo de uma forma morna não adianta. Vir aqui, ouvir, sair daqui e viver como vivia antes e lhe apetece, também não adianta. Alguém lhe pedir, alguém ter sede de aprender o Espiritismo e você ensinar só aquele pouquinho que acha que é conveniente, que acha que não vai tirá-la da sua zona de conforto, também não adianta. O que nós devemos fazer é apresentar o Espiritismo tal qual como ele é. Sem rodeios, sem mentiras, sem fanatismos, sem nenhum tipo de enfeites. E para isto, precisamos ter a coragem que vem da fé, aquela de se calar para que outro fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores,
como Jesus fez, de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo, de aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho, sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se, para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. Então aqui você vê que é uma receita de como a gente deve colocar em prática aquilo que Kardec falou. É aceitar, é viver sem injúrias, é viver, é acreditar, é passar, é ser leal a você mesmo, a seus conhecimentos e aquilo que você aprendeu até quando você está sozinho, sem nenhum público para lhe aplaudir. Na realidade, é nesse momento que você realmente testemunha. A coragem da fé, meus queridos, será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo. Aqueles que buscam o bem comum são estimulados de formas surpreendentes em momentos cruciais de suas lutas, porque carregamos a certeza de que mesmo que as pessoas não estejam conosco, temos a absoluta certeza que Deus toma conta de cada um de nós. De cada um. Porque nós vivemos mergulhados dentro dele. Ele está em toda parte. Nós vivemos nesse oceano cósmico que é o todo, que é o Deus. E assim, ele sempre está tomando conta de nós. E quando eu tenho esta certeza, esta fé transforma o torvelinho do desespero numa quente e animadora brisa de esperança. Todos podemos desenvolver nossa fé, exercitando-a dia a dia. A fé não se transfere, ela é conquista pessoal. Mas ela se desenvolve com exercício e com os exemplos de muitas outras pessoas, como Francisco Cândido Xavier, como o próprio Kardec, como Joana de Cusa, entre outros. E nós também podemos motivar outras pessoas a desenvolvê-la, com palavras, ações, um abraço, um olhar, um pensamento, uma prece, pois as coisas de Deus não são para os tímidos. Elas são para os que possuem a ousadia da fé. Ou seja, é preciso ter coragem para receber o segredo de Deus, porque a coragem da fé é a característica dos que conhecem realmente a Cristo. E não se contentam apenas com atos formais de culto e exterioridade religiosa. É preciso ter coragem para entrar na palavra de Deus e sair da mediocridade, deixando-se conduzir por Deus para uma fé mais adulta e comprometida. Na hora que eu tenho uma fé mais adulta e mais comprometida, eu posso dizer que eu estou no caminho certo. E para concluir esta pequena reflexão, vou ler para vocês o texto de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. O título do texto é Toda Crença é Respeitável. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia,
No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião é erguida em princípios nobres, mesmo as que vivem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Reflitam sobre isso, meus irmãos, e que a paz do Senhor vos acompanhe hoje e os envolva em todo o amor em que estamos mergulhados, que vocês se tornem conscientes dele e que vocês, indo para vossas casas, a partir de hoje, tenham consciência de que ser fiel àquilo que cremos e àquilo que dizemos ser é o melhor caminho para encontrar a paz interior. Muito obrigada e que Deus vos acompanhe e abençoe hoje e sempre.